Você pode se colocar em pé, estender as suas mãos aqui para o altar. A palavra diz que nós somos abençoadores. Nós estamos aqui para dizer ao céu: use o seu servo, fala ao nosso coração e nos abençoa através do Espírito Santo. Pai, nós oramos nessa hora, Deus, colocando em tuas mãos a vida do pastor Celso. Ele é teu instrumento, Senhor. Pai, ele é a voz a quem o Senhor nesta noite proveu para estar, Senhor, trazendo a palavra, trazendo, Senhor, para as nossas vidas a mensagem. Usa o teu servo, Senhor, no poder do teu Espírito. Seja ele um canal, Senhor Deus, aonde o Senhor possa falar ao nosso coração. Cada palavra, Senhor, que sair da boca dele, não volte vazia, mas encontre corações sedentos, Pai, famintos pela tua presença. Usa o teu servo, Pai. Seja ele agora, Deus, também cheio, Pai. Que ele possa, Senhor Deus, exalar o bom perfume de Cristo. Assim, Deus, oramos, abençoamos o teu servo. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Obrigado. Se eu apontar isto para lá e der o primeiro, ele aparece? Gostei. Tudo bem, irmãos? Desculpe, tudo bem? Não precisa gritar, mas... Irmãos, antes de entrar propriamente no tema, eu quero fazer uma ou duas observações. Eu quero reconhecer que eu sou pesado de palavra, às vezes eu não sou muito claro, mas eu quero explicar algumas coisas antes. A primeira delas é que eu optei pela Bíblia, pela versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Minhas três preferências são as antigas, Almeida, a NASB, que é a New American Standard Bible, Bíblia americana do sistema popular tal, e NVT, que é a nova versão transformadora. Como existem dezenas de versões, nós nasce para a gente o direito de criticá-las, não criticar no sentido popular, mas eu posso criticar comparando. E para esse texto do tema, eu preferi a Almeida, Revista e Corrigida. As versões que nós temos da Bíblia, parece que há um tal de que nós precisamos minimizar, simplificar o entendimento das palavras, o que é bom, para que as pessoas aceitem Jesus, encontrem Deus. Me parece que nem a Bíblia tem este propósito, porque parece que a eleição, salvação, chamamento das pessoas não se dá pela leitura bíblica, mas se dá pela pregação do Evangelho. E depois disso, parece, é que começa a necessidade de que a igreja trabalhe explicando a Bíblia para que ela seja bem conhecida na igreja, sem precisar substituir termos. Por exemplo, vou dar um e passo para frente, que esse não é o nosso negócio, né? Por exemplo, a palavra rogai. Paulo usa rogai. Nós temos a tendência de transformar por pedido. Funciona, mas essa não é bem o sentido de rogar na Bíblia. Então eu optei para essa pregação pela ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Eu não sei se vou pregar no sentido é uma pregação, ou se é um estudo, ou se é um estudo-pregação, ou se é uma pregação-estudo. Mas eu tenho uma vantagem. Eu pretendo ser breve. Não pretendo pregar mais de 1h30. Fiquem tranquilos. Bem, vamos para o nosso tema. O nosso tema... Cadê a Duda?
Puxa vida, o ano passado ela cobrou uma taxa, mas ela fez para mim isso aí. Temos aí o nosso tema, e o nosso tema é no livro de Gálatas, aos Gálatas, e está no capítulo 4 e versículo 19, e Paulo diz o que? Podem ler, por favor? Ô Bruno Damasceno, você pode fazer um favor para mim? Por favor, configura aqui para ele não ficar fechando a imagem aqui, para eu ficar preocupado com aquilo e com o carro. Bem, nós já começamos, eu começo observando ali que acho bom para a nossa pregação 3 palavras importantes que Paulo usa. A primeira é meus filhinhos. Como vocês sabem, não é costume de Paulo usar meus filhinhos, ou é? Nem meus filhinhos, nem meus filhos. Ele não costuma usar isso. Mas aqui ele usa meus filhinhos. E como ele usa meus filhinhos aqui, eu tenho para mim que ele quis dizer alguma coisa com meus filhinhos. A próxima coisa que me traz e me chama a atenção é porque ele diz que sente dores de parto. Mas não porque ele sente dores de parto, mas a minha preocupação é porque ele sente dores de parto de novo. E daí, por último, e eu pretendo caminhar um pouco com isso, é que ele sente essas dores de parto por tempo determinado, mas não por 9 meses. Obrigado. Nem por uma noite. Qual é o negócio de Paulo em Gálatas? O negócio de Paulo em Gálatas é o que é evangelho e o que não é evangelho. E deveria ser essa nossa preocupação também na igreja. O que é evangelho e o que não é evangelho. Essa é a preocupação de Paulo. E quando Paulo trata do que é evangelho e do que não é evangelho, é ali, você pode observar na Bíblia, você gosta de ler Bíblia ou não, se gostar, leia, se não gostar, tem mais obrigação ainda. E o que é que ele põe e propõe para nós no que é evangelho e que não é evangelho. É que existe, diz Paulo, um século mau. E ele não fala século mau em Gálatas como se fosse o mundo. Primeiro, não pode ser o mundo, porque o mundo é bom. Deus criou o mundo e viu que era super legal. Então não é o caso. Mas também não é o sistema do mundo. Mas ele põe aqui século mau pela metade, como se fosse o século mau. O quê? O mundo. O sistema do mundo. O sistema que rege o mundo e me obriga a seguir o sistema do mundo. Muitas vezes eu não preciso, mas eu sigo pecando, desobedecendo, sendo um crente péssimo. Mas a maioria do sistema do mundo, ele é uma imposição e é um século mau. Mas não é disso que Paulo fala. Ele aponta o século mau para nós como sendo um tempo de não evangelho. Paulo dá 2 motivações para o século mau de que ele fala em Gálatas. Uma delas é o sistema. Sistema financeiro, sistema de esportes, sistema de moda, sistema militar, sistema político, e por aí vai. Sistema de promoção, sistema de vendas, num sentido, e por aí vai. A outra motivação que Paulo traz é exatamente a pregação de um evangelho que não é evangelho. Então, eu, Celso, dizendo que estamos num século mau, não vale muito, porque sou eu que estou falando. Mas nós estamos com um problema com a pregação do evangelho. E ele diz, Paulo, maravilha-me de que tão depressa vocês, Gálatas, passaram de um evangelho que eu preguei para outro. E aí eu gosto da Arque, revista corrigida. Ele diz, passaram de um evangelho para outro, vírgula, que não é outro. São pessoas. Então, Paulo, não posso me demorar nisso. Estamos numa pregação que deveria levar uns 30 minutos. Não é outro.
É gente, não é outro evangelho, porque só existe um. É gente que pega este evangelho e o muda, perverte junto com o diabo. Por isso ele diz, olha, ainda que eu mesmo voltasse na igreja, o mesmo anjo chegasse lá e dissesse, olha, eu tenho uma nova visão sobre o sistema de salvação e das obras e como é que isso funciona, vocês deveriam dizer para mim, Paulo, sai daqui, você é maldito, você é do diabo. Mas se fosse um anjo, Paulo diz em Gálatas, que viesse e dissesse, eu tenho uma nova visão do evangelho, você deve dizer, sai daqui, anjo, que você é do diabo, você é maldito. Depois, Paulo tem isso como um objetivo a ser seguido, que nós vemos em outras partes da Bíblia, é a defesa do Evangelho e não de Deus. Deus não precisa de defenders, de advogados. Então, é defender o Evangelho. Paulo, então, se você que gosta de ler Bíblia, ele faz uma série de perguntas, chamadas perguntas retóricas, ou seja, aquelas que faz e você não quer que responda. Eu mesmo respondo. Então, Paulo, e eu vou falar só uma pergunta que Paulo faz nesse sistema da pregação dele, e ele então diz assim, porventura, quando eu prego, estou a fim de agradar alguém? E ele diz, claro que não. Se eu tivesse a fim de agradar alguém na pregação, eu não seria servo de Cristo. E por que não posso agradar ninguém na pregação? Porque o evangelho que eu prego, diz Paulo, eu estou interpretando, Gálatas, segundo o que eu entendi que é. Ele diz, é porque o evangelho meu tem uma origem, e a origem é no céu, e eu sou apóstolo porque vi Cristo, e ele me explicou o evangelho, e por isso eu não fui atrás dos apóstolos. Também não vou ficar nesse pedaço, eu não fui atrás deles, porque eu recebi diretamente do Senhor também. Eles viram Cristo, eu vi também. E Ele me elegeu na sua presciência para ser o apóstolo aos gentios, como elegeu Pedro para ser apóstolo aos judeus, ainda que tenha dado para Pedro uma bênção grande, que elegeu Pedro para ser apóstolo aos judeus, mas também elegeu Pedro para abrir a porta da salvação aos gentios. Então Pedro é um cara importante nisso aí, mas Paulo, os que quiserem ver melhor isso, não é? Está em Gálatas. Eu estou pregando aqui sobre Gálatas, eu quero ficar no versículo como se fosse expositivamente, mas nós teremos outros pregadores que pegarão versículos em partes e abençoarão vocês grandemente com a pregação do Evangelho. Agora, depois Paulo entra nas dores de parto. E ele diz, por quem de novo sofre as dores de parto. Então ele sofre de novo. Quantas vezes ele estaria sofrendo essas dores? Parece que a história de Gálatas nos leva a entender que ele está sofrendo pela segunda vez. Porque quando ele escreve isso, parece que há uma diferença de 5 anos. Ele teria estado lá naquelas 3 igrejas, principalmente, pregando o evangelho dele, que é o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que ele recebeu de Cristo, e agora, 5 anos depois, ele está em Jerusalém, e quando ele está em Jerusalém, ele precisa fazer uma defesa do evangelho da graça, não do evangelho das obras. E ele começa dizendo, veja só, eu estou aqui em Jerusalém, com muitas dores, porque o evangelho que eu preguei para eles não resolveu nada. Até estava resolvendo, até que alguém chegou e pregou um outro evangelho, e o outro evangelho que alguém pregou é mais gostoso de ouvir, é mais palatável, e eles estão agora com outro evangelho. Nós precisamos pensar nisso. Evangelho não é palatável. Evangelho é complicado, Evangelho mata. Evangelho
vai até a divisão da alma e do espírito. O Evangelho torna público para a pessoa os seus pecados. O Evangelho não é coisa boa assim que todo mundo vai pular e dançar por causa do Evangelho. Não é isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De maneira que não é assim. Então, por que Paulo está com dores de parto? Por causa da pregação pela segunda vez naquela igreja. E qual é o problema de Paulo, que deveria ser o nosso? É que enquanto Cristo não for gerado em mim, em você, você não é nova criatura. Você ainda está... Esqueci de passar os... Tem alguém, igual a gente entra numa propaganda, depois ele já volta lá no computador, tem alguém passando? Nada. Não, e não só Deus te abençoe. Me agradeça por te dar essa oportunidade. Olha, você até me atrapalhou, não sei mais onde eu estava. Só é possível ser uma nova criatura e ser gerado uma nova criatura, meu jovem, meus pastores, presbíteros, minha família, se Cristo for gerado em você. Enquanto você não tem Cristo gerado em você, você não é nada. Você não tem qualquer honra. Então eu preciso ter Cristo gerado em mim para eu ser uma nova criatura. O que é ser uma nova criatura? É ter uma nova natureza. Eu vou tentar dar uma explicação, pastor Marcelo, ainda que eu seja péssimo para isso, para dar um exemplo de natureza. A natureza são aquelas características, e eu deixaria para a nossa doutora psicóloga que está conosco e que vai nos abençoar. Eu preferia que ela dissesse, se tivéssemos combinado antes, era hora de eu parar e ela vir para ficar tá bom. São aquelas características inatas em nós. Eu vou dar uma, não sei se tem alguém aqui com essa característica. 3 dos meus 3 filhos, se você der bom dia para ele 8h30 da manhã, ele diz, só fale comigo às 11. É desse jeito. As pessoas já estão indo trabalhar, mas ainda não acordaram. É inato isso. E não é isso que a pessoa está precisando mudar na natureza, no Evangelho. Isso aí tudo bem. É outra coisa, é uma natureza pecaminosa. É o quanto o meu ser, que é mau desde cedo, se liga ao pecado e gosta dele. E luta para não deixá-lo. O que nos leva a entender que quando Cristo é gerado em mim, eu sou nova criatura, e ser nova criatura não pode ser declarada porque eu vou me batizar. Nova criatura não é só por palavra, não é só por declaração, mas tem que ser visível, tem que ser uma coisa pública, tem que ser uma coisa prática. E sendo pública, a igreja e os pastores precisam saber o que a pessoa crê, como crê, no que crê. A nova natureza e a nova criatura sabe que antes corria para o pecado, agora corre do pecado. É uma luta, mas é uma luta perdedora. É uma luta vencedora, porque é o Evangelho que dá para mim capacidade de não pecar. Parece difícil, mas é isso. Não só capacidade o Evangelho me dá, o Evangelho verdadeiro me dá condições de enfrentar as tribulações que virão por força da própria pregação do Evangelho até. Paulo, você tem que gostar de Paulo porque Paulo é
São quantas cartas? 13? Quantos livros a Bíblia tem? 66, é isso? Alô, câmbio? 66? Não tem 67 porque Deus não quis, não tem 65 porque Deus não quis. Paulo escreveu mais de 13 cartas, mas só está na Bíblia aquelas lá, porque Deus é assim. De maneira que você tem que ler as 13. Se você lê 12 só que está lá, você não leu todo o Evangelho de Paulo. Você tem que conhecer tudo, né? Paulo, então, trabalha com essa coisa, talvez, que nós chamássemos de tese e antitese. Ou seja, vocês estudam isso. Talvez Paulo trabalhe com antítese, palavras contrárias. Então, uma delas é novo homem e velho homem. Para Paulo não tem outro jeito. Ou é o homem é novo homem ou é velho homem. Para Paulo, a pessoa não vai mostrar nova natureza no ato do batismo. A pessoa não, para Paulo, não é, e aí eu estou falando fora de Gálatas, não é nova criatura no batismo. Há muitos crentes que querem saber o que vai acontecer no batismo. E eu respondo, ainda que eu gosto das coisas, das experiências com o Espírito Santo, eu brinco dizendo, vai acontecer que você vai ser mergulhado na água. Só isso, em tese. Às vezes a gente quer que aconteça uma coisa, mas no batismo eu vou demonstrar para a congregação reunida e para o mundo que as coisas já aconteceram em mim, eu já sou nova criatura, eu não peco mais. E para ninguém sair escandalizado, eu ainda nesta noite explicarei o que é não pecar mais. Fiquem tranquilos que nós pecamos. No batismo, na nova natureza, Cristo sendo formado em nós sabemos que tivemos os nossos pecados perdoados, e é Paulo que fala. A igreja sabe que a pessoa é crente, a igreja sabe que a pessoa é membro da igreja. Eu quero dizer que deixa eu fazer uma pergunta aqui. O candidato ao batismo chega e confessa para a igreja: eu aceitei, eu fui eleito, cada um, sou salvo, eu sinto isso, já faz 2 anos, mas me falta o batismo. Aí a pessoa diz: que bom. Ele fala: eu só tenho um probleminha. Eu ainda tenho uma amante, sabe? Eu sou casado. Eu tenho 2. Então a igreja vai dizer: não tem problema, a gente batiza, depois você larga isso aí. Parece que não é bem assim. Então existem alguns pecados que eu quero relacionar aqui que você não pratica mais. 10 pecados. Ninguém aqui pratica mais. Se praticar, tem que ser um acidente. Uma coisa que, primeiro deles, não temos outro Deus diante de nós, dele. Segundo, não adoramos imagens, nem para representar Deus. Não tomamos o nome do Senhor em vão. Quem é batizado não tem esses pecados. Não tem porque foi batizado, é porque não pratica. Aprendeu na igreja. Por mais difíceis que fossem os versículos que foram traduzidos, a igreja já explicou para ele. Santifica o dia do Senhor, ou santifica o descanso, sabe descansar. Honra pai e irmão, não mata, não adultera, não furta, não dá falso testemunho, não cobiça a casa do próximo, nem a mulher do próximo. Aí você batiza essas pessoas, não é assim? Quando Cristo é gerado na minha vida, eu entendo bem sobre arrependimento, e se não entendo, a igreja está falhando. Entendo bem sobre pecado, se não entendo, nós, igreja, estamos falhando. Entendo bem sobre o que é o batismo, se não sei, estamos errando, nós precisamos. Então Paulo tem essa coisa de sim e não, dessa tese contra tese, que para ele ou é obra do Espírito, ou é fruto do Espírito, ou são as obras da carne. E nós crentes não temos muito ligado para isso.
Para Paulo, ou você é de cima ou você é de baixo. Ou você é de Cristo ou você é do diabo. Ou você é herdeiro ou você não é filho. Ou você é espiritual ou você não é nada. Ou é céu ou é inferno. Para eles são essas em Gálatas. Ou é sim ou é não. Ou é Sara ou é Agar. Pode parecer difícil, mas ou é Sara ou é Agar. Se é Sara, está legal. Se é Agar, você é um escravo, não é nada para Deus. E aqui não é lugar de eu trazer uma pregação sobre Sara e Agar, mas tem sentido, para Paulo é isso. Na doutrina de Paulo é uma coisa ou é outra. Não tem meio termo. Ou é salvo ou é perdido. E mais, infelizmente ou felizmente, ou é homem ou é mulher. Não tem meio termo. Até que Cristo seja gerado em nós. Ou seja, até que tudo isso que eu preguei seja gerado em você. Senão você está perdido. Senão Cristo vem e fica de fora. Eu que sou pregador e você que está aqui, adorando a Deus. Bom, ele fala de dores de parto. Veja que eu estou caminhando para o fim, não é? Ele fala de dores de parto. Bem, que nós saibamos, dores de parto são sentidas por 2 grupos de pessoas no Brasil. Acho que no mundo também. Quais são os grupos de pessoas que sentem parto? Primeiro grupo, mulheres. Segundo, pastores ou apacentadores. Ou professores de EBD, quando eles são apacentadores. A maioria dos professores de EBD não são apacentadores. Sequer liga para os alunos se faltaram. Sequer ora por eles. Muitos, né? Não na sua igreja, é na minha só que isso acontece. Pastores sentem dores de parto. Quando? Na geração de Cristo em nós. Não é como a geração de um ser no ventre da mãe. Não, é totalmente diferente. Porque existem algumas diferenças físicas e também filosóficas a respeito do tempo, das expectativas. Acontece que na gestação de uma mulher existe um mundo de expectativas, que não vou falar sobre isso, mas na gestação, na formação de Cristo numa vida, não existe um mundo de expectativa para o que está sendo gerado. O sistema do Evangelho da salvação não é de expectativa, não é será. É um mundo de certezas. Aquele que vem a mim, eu nunca lançarei fora. É certeza. Não tem versículo de dúvida. Mas na gestação tem, para o pastor e para a irmã. Será que esse crente vai mesmo? Será que ele chega no batismo? Será que o que eu vejo no Instagram, ou eu vejo será que ele é crente mesmo? Conheço um pastor que foi na escola de um adolescente da igreja dele visitá-lo na escola. Querem saber o final? Foi ótimo. O rapaz é crente mesmo. Quando a mulher está grávida, ela sente dores de parto, e eu entendo pouco disso, eu nunca senti, nunca fui mulher, nunca... Mas como pastor eu entendo que ao final de uma gestação vai acontecer alguma coisa. Pode ser um aborto. Na vida pastoral das dores de parto nunca vai acontecer um aborto. Na mulher vai acontecer um nascimento, ainda que talvez não seja natinado, seja natimorto. Na vida do Evangelho não acontece isso. Ou Cristo é gerado ou não acontece nada.
De maneira que ao final de 6 meses, ou 1 ano, 2 ou 10 ou 20, pode não acontecer nada. E as dores de parto continuam. Quando é que as dores de parto param num pastor? Bem, uma explicação. Pastor, pregador, apacentador, vai ter dores de parto até quando Cristo voltar. Por quê? Porque as dores de parto para um pastor Adriano, se você concordar comigo, elas são individualizadas. Eu tenho dores de parto por José, por Maria, por Antônio. E à medida que um destes, eu percebo que Cristo é gerado nele, minha dor de parto em relação àquela pessoa para, mas continua em relação aos outros. Então nunca vai parar. E quando é que para? Vão sumindo as dores de parto dependendo dos frutos que o jovem dá. Ou seja, tem a ver com as obras. Ou seja, tem a ver com os frutos. Tem a ver com o pastor olhar se aquela figueira dá figos. Se aquela oliveira dá... O que é oliveira dá? Azeitona. Tem a ver se a parreira dá uva. Tem a ver se dá para tomar daquela água. Ou se o testemunho dele é na igreja, na hora do louvor, na hora do chamamento, da santificação, daquele momento. Tem a ver com água potável ou água salobra. Eu estou pulando uns trem aqui. Logo nós precisamos da pregação de um evangelho de Paulo. Não vou defender a tese de que precisamos de um evangelho pregado expositivamente. Não, vamos deixar isso para outra hora. Mas precisamos de um evangelho que não seja outro. Porque se o evangelho for outro, o evangelho é falso, o pregador é falso, o evangelho é maldito e a pessoa não se salva. É muita responsabilidade quando eu prego para pessoas que não posso fazer difícil o caminho da salvação, porque é bem simples. Mas eu preciso fazer de que aconteça que a pregação do evangelho na minha igreja não seja pregação de autoajuda. Preciso dar garantia à igreja de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação dele. E que ele só tem essa garantia se Cristo for formado nele. E Cristo só vai ser formado nele se o evangelho for verdadeiro, não for predador, não for pervertido, não for autoajuda. Encerrando. Muitos pregadores têm pegado o evangelho e dado um novo rótulo para ele, para falar dos pecados, muitas vezes minimizando os pecados. Eu anotei uma série de palavras que eu anoto desde 2018, perdi um arquivo, não estava nas nuvens, nem minha cabeça estava nas nuvens, mas nós usamos muitas palavras do mundo para pregação. No mundo não tem mais adultério, o Código Penal não tem mais adultério, mas tinha, era crime. Eu espero que os advogados estejam aqui e balancem a cabeça dizendo que você está certo e tal, né? Mas era, mas o mundo foi tirando, o mundo foi minimizando, e a nossa linguagem está pervertida também, muitas vezes. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas eu dou 1 ou 2 ou 3 exemplos, não é? Está muito em voga no mundo algumas palavras, por exemplo, raiz. Ele é um crente raiz, é um campista raiz, é uma palavra legal. Capilaridade. Ancestrais está sendo usado não só para pessoas, mas também para árvores. Colapsar, resiliência, muitas. Eu queria lembrar de uma ali.
Narrativa, aquela última lá da coluna esquerda. Narrativa, todo mundo, foi só narrativa. Tudo isso é tirando da pessoa o nome do pecado que ela está praticando. Porque narrativa quer dizer o quê? Mentira. Se é narrativa, é mentira. Cuidado, igreja. Eu não estou falando para chamar as pessoas que eu vou falar, mas não tem mais prostituta. É mulher da vida. Mulher da noite. Não tem mais bêbados, é uma pessoa que bebe umas. O adúltero, dizemos que ele tem um caso, que tem um amante ou fé. Mentira, chamamos de fake news. Aquele irmão mandou uma fake news no grupo. Paulo briga pela pregação do Evangelho. Eu já vi, você já deve ter visto, pregadores dizendo que quem tem aquela capacidade de praticar o fruto do Espírito é um cara resiliente. Não me parece bíblico. Paulo briga pela pregação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, não é coisa simples, não. Paulo briga pela pregação do Evangelho, porque o Evangelho de Paulo tem raiz, tem origem. Paulo briga pela pregação do verdadeiro Evangelho, porque é o Evangelho quem perverte. É o diabo quem perverte o Evangelho. E o diabo não prega. Ele alicia pregadores evangélicos. Paulo briga pela pregação do Evangelho porque alimentar pessoas, dar roupas, obras boas, não salvam nem são Evangelho. São obrigação da igreja, mas não é Evangelho. Existe trabalho social, assistência social, mas para Paulo não existe evangelho social. E eu estou falando isso, igreja. A igreja de Ermelino tem alguns trabalhos fora de São Paulo. São trabalhos que gastam dinheiro. Mas eu quero falar de uma obra em São Paulo da igreja de Ermelino. Na época da Páscoa, não se dá chocolate. São 50 crianças matriculadas. No princípio e no dia da Páscoa ia 80, 100 ou 120. Aí elas viram que não tem chocolate. A igreja não entrega chocolate na Páscoa. A igreja serve para essas crianças ceia. Pão e vinho, ou suco, não falta nenhuma, mesmo sabendo que não vai receber chocolate. Não existe evangelho social. A igreja pode e deve fazer o bem. Quem é salvo e Cristo foi gerado nele, deve saber que o Evangelho se identifica com os 10 mandamentos do Velho Testamento e com os 1050 mandamentos do Novo Testamento. Tende cuidado, quando fala que o Velho Testamento são mandamentos, o Novo Testamento são mandamentos. No Velho Testamento são 10 e no Novo são 1050 mandamentos. Que pessoal, a listinha que está ali? Arrependei-vos, santificai-vos, não pequeis, achegai-vos a mim, orai sem cessar, buscai a santificação, orai uns pelos outros, não busqueis os vossos próprios interesses, não deixe a tua congregação, seja o vosso falar ou sim ou não, dai lugar à ira, abstende-vos de toda aparência do mal, santificai a Cristo no vosso coração, santificai-vos uns aos outros em amor, andai em temor, não deis lugar ao diabo. São 1050, mais ou menos. Portanto, o Evangelho de Paulo deixa claro
que a igreja precisa saber que não há reencarnação e sim ressurreição, não há purgatório, não há outra chance depois da morte. E temos pessoas nas igrejas que nunca e não têm ouvido sobre o pecado nas igrejas. Eu sou um cara chato que tem olhado a pregação de outros pastores e tenho visto, até para eu saber o que eu prego, se está indo bem ou não, tem muito autoajuda nas pregações e não tem a pregação do Evangelho. Paulo nos esclarece em Gálatas que existe oposição diabólica contra o Evangelho que permanece até hoje. O diabo não tem matéria-prima, porque ele não criou nada. Então ele pega o que Deus criou e muda, perverte, engana. Tenhamos cuidado, pastores, nós todos. Eu não estou falando para pastor, porque eu não sou pastor de ninguém, de pastor. Eu estou dizendo que eu estou pregando sobre esse tema. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam, mas felizmente não estão cortando o meu telefone, meu microfone, eu sei. É preciso saber da origem do Evangelho em Paulo. Por último, ou quase fim, eu quero fazer um chamamento à igreja. Nós estamos numa fase do século mau, que estamos indo ouvir pregadores por causa do nome dele, por causa dos diplomas que ele tem, mas principalmente por causa da fala boa, acelerada que ele tem, e ele prega bem. E porque o povo evangélico está indo atrás de pregadores, e porque o povo de Deus tem ido atrás de cantores, eu quero trazer a minha frase aqui. Não é o pregador ou quantos seguidores ele tem, ou as palavras que ele traz, que valida o Evangelho. O Evangelho não é evangelho bom de se ouvir, porque o pregador é tal. O hino, a canção, a música é boa de ouvir porque o cantor é tal, porque o cantor valida a mensagem que está no hino. Não, 1000 vezes não. Nós precisamos, jovens, aprender que quem valida estas coisas é o contrário. É a pregação que vai validar o pregador. É o que ele prega que vai dizer se ele é bom pregador. Está cheio de milhares. Não estou dizendo que pregadores que têm 1.500, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tenhamos cuidado, que o nome do pregador e o que ele prega não valida o Evangelho. E se você tem observado isso, você tem olhado, tem comparado se o Evangelho que ele prega, se a pregação dele pode validar o Evangelho de Paulo. Então não é nem o pregador que valida o Evangelho, nem o cantor que valida a letra da música para a Bíblia, mas é a Bíblia que valida a mensagem que o cantor pode cantar, e é a Bíblia que valida a mensagem que o pregador deve pregar. Pulando aí, porque eu acho que eu já passei da hora, não quero nem olhar para quem tem a bandeirinha vermelha. Paulo então fala para a gente não agradar a homens. Paulo não estava interessado em popularidade. Muitas vezes nós estamos, porque não é fácil perder pessoas. Mas tem uma coisa, eu creio, pastor Walter Filho, eu creio que nós que estamos aqui, pastores, ansiamos que Cristo seja formado em você e que você conheça o Evangelho de Paulo. Nós esperamos que você não siga, que você não valide as pessoas
pelo nome delas, ou por quê? Mas pelo Evangelho, e para isso precisa conhecer o Evangelho. Nós, pastores, esperamos que vocês sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Nós esperamos que vocês sejam verdadeiros adoradores, que nós sejamos verdadeiros adoradores, mas não é na igreja, em todo o canto. Que Deus, o nosso Senhor e Salvador, nosso pastor, nós oramos sempre em nome do pastor Jesus Cristo, que Ele se apiede de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Obrigado.